Shalom, meus queridos irmãos. Estamos de volta com mais um vídeo aqui do canal, da nossa página, trazendo hoje um tema que eu acho que vai ser um pouco polêmico, tá? Mas a gente, aqui pelo menos, a gente tem compromisso com a verdade, ok? Eu vou comentar hoje, vou tentar ser o mais rápido possível, até para não ser muito longo e não ficar muito chato, em relação a algumas fotos, na verdade, duas fotos, duas imagens, que nós, crentes da mensagem, conhecemos e que é muito divulgada no nosso meio, tá? A primeira imagem que eu vou colocar aqui para os irmãos poderem observar é esta imagem. Esta foto é a imagem, né, do pilar de fogo que foi fotografado sobre a cabeça do irmão William Marion Branham, o profeta, ok? Os críticos, as pessoas que são contra ou que não creem na mensagem, não creem no irmão Branham, eles alegam que essa foto ou é falsa ou que essa foto aconteceu, incidiu uma luz ali, né, sobre reflexo, alguma coisa de uma lâmpada, ok. Outros que são crentes da mensagem dizem que aquilo ali realmente foi uma foto do anjo, tá, que acompanhava o irmão Branham, é uma foto sobrenatural, tá? E eu vou comentar algumas coisas, alguns fatos sobre esta foto, tá? Então eu espero e peço para que os irmãos entendam o que eu vou dizer aqui, para que depois não digam por aí, o Tarcísio está diminuindo o profeta, ou dizendo que é mentira, ou o outro lado vai dizer, como você crê na mensagem, você está dizendo que é verdade, você está puxando sardinha para o seu lado. Não, eu vou tentar ser o mais neutro possível para que os irmãos entendam, e alguma outra pessoa que porventura acabar assistindo esse vídeo, que não seja um crente da mensagem, tá? Então vamos lá, eu vou falar aqui fatos sobre esta fotografia, tá? A data e o local dessa foto. Essa imagem, essa fotografia, ela foi feita no dia 24 de janeiro de 1950, no Sam Houston Coliseum, ou Coliseu de Sam Houston Coliseu, tá? Em Houston, Texas, Estados Unidos, durante um encontro evangelístico, tá? Vários pregadores ali, e o irmão Branham foi chamado para um debate, ele acabou que não queria ir, depois ele acabou indo, subiu ao palco e foi fotografado. Vocês da mensagem conhecem a história. O que essa imagem mostra? Ela mostra um facho de luz, né? Que no inglês eles usam a linguagem pilar de fogo, a gente aqui no Brasil usa coluna de fogo, né? Mas é o pilar de fogo sobre a cabeça do profeta. Tá? Quem tirou essa foto? Eu consegui descobrir não o nome do fotógrafo em si que tirou, mas foi um fotógrafo profissional que era funcionário do Douglas Studios da época, tá? Um estúdio de fotografia profissional. O estúdio chamava Douglas Studios, tá? Também provavelmente de Houston, Texas, lá, mas não tem o nome do próprio fotógrafo que era funcionário que trabalhava para esse estúdio, tá? Mas foi esse estúdio responsável pela fotografia. Em relação a um laudo, tá, do George Lacey, né, que trabalhou com o FBI, atestando a imagem, a fotografia. E aí é onde começam as controvérsias. Veja, eu vou explicar para os irmãos. O irmão Branham, em algumas mensagens, ele disse que essa foto tinha um laudo de confirmação assinado pelo George Lacey, tá? Que trabalhava para o FBI e que era chefe de um departamento, ok? E que ele provava por esse laudo que essa tinha sido a primeira e única foto sobrenatural já tirada na história do mundo. As pessoas dizem assim, o laudo não diz isso, o laudo não diz que a fotografia é sobrenatural. Óbvio, o laudo não vai dizer que a fotografia é sobrenatural, tá? Mas por que o irmão Branham disse que a fotografia é sobrenatural? Baseado no laudo. Vamos lá, irmãos. E aí eu vou tentar ser o mais neutro possível para que eu não seja acusado de que eu estou puxando sardinha para a minha fé, embora eu creia,
E não estou também diminuindo ou dizendo que o profeta mentiu. Ocorre que, se um fato ocorre e a pessoa é crente e aquilo não tem uma explicação científica, ele vai dizer que aquilo é um ato ou uma ocorrência, um fato de fé, um fato sobrenatural. Por quê? Porque ele crê no sobrenatural. Ele crê na existência de Deus, ele crê na existência do poder de Deus. Portanto, obviamente, aquele que crê, aquele que é crente, ele dirá que é sobrenatural. Aquele que é incrédulo, que não crê na existência de Deus, ele vai dizer o seguinte: embora não haja explicação científica para isso, eu continuo não crendo que isso é sobrenatural. A única coisa que acontece é que eu não sei a explicação disso. Você entende agora o que eu quero dizer? Vou repetir. Para o crente, algo que não tenha uma explicação científica ou uma explicação natural é algo sobrenatural. Para o incrédulo, que não crê no sobrenatural, que não crê na existência de Deus, algo que não tenha uma explicação natural ou científica nada mais é do que uma coisa natural e científica que ele não conhece a explicação. Vocês entenderam isso? Ok? Então, o irmão Brana, como um crente, como um cristão, não tendo uma explicação científica, e aí eu vou falar depois do laudo, o que o laudo diz, ele afirma, crendo eu em Deus, crendo eu no Espírito Santo, no sobrenatural, graças a esse laudo, eu posso dizer que essa foto é uma imagem sobrenatural. Ele fala isso baseado em sua fé, e eu creio desta maneira, que esta é uma imagem sobrenatural. Essa é a minha fé. O que o laudo, então, diz? O laudo assinado pelo George Lacey, que sim, ele trabalhou para o FBI, para o FBI, tá? Embora ele não fosse membro ou chefe do FBI, tá? Quem era o George Lacey? Ele era de Houston, ali no Texas. Ele era um especialista em impressões digitais e laudo fotográfico para fazer essas análises. E o FBI, na época, ele usava os serviços de várias entidades ou instituições, vamos dizer assim, que não eram ligadas ao FBI, ou seja, não eram policiais, mas eles eram utilizados como laboratórios forenses para produzir provas criminais para o FBI, para atestar a legitimidade daquelas provas. Então, o George Lacey, ele trabalhou, inclusive, no caso do Bonnie e Clyde, que é muito conhecida, a prisão, aqueles casal que foi, eu acho que é Bonnie e Clyde, uma coisa assim, se eu estiver errado, vocês me perdoem. Foram mortos, inclusive, no tiroteio com a polícia e tal, na época. Então, ele era um homem que era muito consultado pelo FBI, ele era chefe de uma divisão do instituto ali de forense em Houston, no Texas, tá? E no laudo dele, ele diz o seguinte, eu até anotei aqui, ele atesta nesse laudo, não que a imagem é sobrenatural, porque ele não é um cristão, irmãos. Ele está fazendo um trabalho técnico e científico. Então, ele não escreve no laudo, eu atesto que isso é uma foto sobrenatural, até porque ele não teria como provar. Entende? O que ele escreve no laudo é o seguinte, que esse laudo confirma que o negativo e a imagem não sofreram incidência de luz, que eles não foram adulterados, nem retocados, nem foram duplamente expostos, ou seja, é negativo sobre negativo, que aí puxa uma... Por exemplo, você usa, de novo, mais ou menos assim, eu não sei explicar porque eu não sou fotógrafo profissional, mas você usa um filme reciclado, vamos dizer assim, e talvez uma sombra da imagem anterior acabe chegando na outra imagem que você está tirando, entende? Então, por exemplo, aquela coluna de fogo poderia ser um resquício de uma outra foto que foi tirada com o mesmo negativo. Então, não é duplamente exposto, não é um filme que foi reutilizado, tá? Não há incidência de luz. Ele confirma que esse laudo não, que esse negativo não foi adulterado, ele não foi, como dizer, exposto a nenhum outro tipo de manipulação. E que, portanto, ele diz o seguinte, que não há confirmação do que seria aquela imagem ali, aquela coluna de luz ali, ok? Há outro detalhe dizendo que parece que é uma imagem, talvez, do teto
lá do Coliseu, onde foi tirada a foto, lá em Houston, que tem umas lâmpadas redondas, né, em cima, várias colunas de lâmpadas redondas para iluminar todo o Coliseu. Isso não está dizendo no atestado nem nada, eu estou falando da minha parte, tá? Agora é da minha parte. Olhando a imagem que está aí na tela para vocês verem, se fosse se fossem essas lâmpadas, tá, que estão incidindo sobre a cabeça do profeta ali, com todo respeito, desculpem, o fundo não teria saído todo escuro como sai ali, tá? E também haveria reflexo das outras lâmpadas, porque elas são fileiras de lâmpadas, e seria praticamente impossível, eu não vou dizer que seria impossível, mas seria praticamente impossível, tá, que essa imagem de um único holofote saísse ali daquela maneira, naquela posição, e os outros, tanto à direita quanto à esquerda, não houvesse nem reflexo deles, até porque eles todos estariam acesos. E, portanto, aquele ali não poderia se sobrepor aos outros. Tá? Você entende o que eu estou querendo dizer? Deveria ter pelo menos reflexo dos outros, então, e não tem na imagem. Então, eu creio que não é. E aí, eu também, o J. Lacey, se fosse, ele diria, foi o holofote. No laudo, ele não diz, George Lacey. Tá? Então, é isso. Essa imagem tem um laudo confirmado que não foi manipulada, não foi montagem, não foi dupla exposição no negativo, não foi um negativo reutilizado, um filme reutilizado. E isso que ele afirma no seu laudo técnico. De acordo com essas evidências, o irmão Brana, sendo um cristão, alega que esta é uma imagem do sobrenatural. E assim eu também creio. Ok? Outros que não são cristãos dirão que não acreditam que essa foto é sobrenatural, acreditam, portanto, que ela talvez não tenha uma explicação científica e que o laudo não confirma nada, apenas confirma que não foi manipulado, mas que talvez não tenha sido encontrada uma explicação para isso. Ok? Então esse é o comentário que eu tenho em relação a esta imagem. Ok, meus irmãos? É isso. Agora vamos lá. O George Lacey, que algumas pessoas disseram, ele não era do FBI, eu vou traduzir a página aqui, porque estava no inglês, aqui o site que eu estava procurando a história do George Lacey, né, que está aqui para falar. Deixa eu ver se eu consigo traduzir aqui para o português. Eu tinha traduzido, mas como a gente acabei deixando o celular voltar aqui, ele volta para o inglês, né. Ele não está querendo traduzir aqui, irmãos, mas tudo bem. É o J. Lacey, tá? Eu tenho o site aqui explicando, tá em inglês, tá? Todo em inglês, né? Ele tinha conexão com o FBI, George Lacey, em questões, né, ligadas ao documentação de impressão digital, fingerprints documents, tá? E ele era presidente olha só, presidente do American Society for Questioned Documents Examiners, ASQDE, que no português é Sociedade Americana de Documentos Examinados e Questionados. Essa associação que prestou diversos serviços, eu peço perdão pelo meu inglês, eu não sei pronunciar tão bem assim, mas essa instituição, ASQDE, você pode consultar depois no Google, procurar, que é American Society for Questioned Documents, né, Examiners, tá? Desculpe o meu inglês. É como se fosse a Associação Americana ou Sociedade Americana para Documentos Examinados e Questionados, tá? Essa instituição que prestava serviços para o FBI, para o FBI, lá em Houston, no Texas. Ele criou o laboratório criminal também de polícia lá, o George Lacey, e prestava serviço para o FBI. Por isso que o irmão Brana disse que ele é do FBI, do FBI, né? No Brasil a gente fala FBI, tá? Então, mas ele não era do FBI. Sim, ele prestava serviço para o FBI. Ele não era um funcionário do FBI. Ele não era um policial. Ele era um perito que prestava, e lá nos Estados Unidos é muito comum esse tipo de trabalho de consultoria, tá? De laboratórios, de instituições, de outras coisas, para a polícia. Talvez aqui no Brasil um pouco, os advogados de vez em quando usam, né, laboratórios independentes para perícia, para alguma coisa,
Aí o juiz vai confirmar se aceita aquilo como prova ou não. Lá já é um costume maior de haver uma consultoria, tá? Ok. Agora vamos seguir, porque já tem 15 minutos, eu quero ver se eu termino rápido para os irmãos entenderem. Outra imagem aqui que eu queria comentar é esta imagem aqui. E aqui eu quero dizer para os irmãos que eu lamento muito, tá? Eu lamento muito ter que dizer isso para muitos dos irmãos. Durante algum tempo, correu, principalmente aqui no Brasil, eu não sei nos Estados Unidos, tá? Se isso ocorreu, mas aqui no Brasil, diversos grupos, diversas pessoas divulgaram esta imagem do ex-presidente americano Barack Obama assinando um documento ali numa sala da Casa Branca com essa imagem, com essa foto que teria sido tirada lá pelo Estúdio Douglas, lá no Coliseu de Houston, do irmão William Branham, no dia 24 de janeiro, que a gente comentou aqui, dizendo que essa foto existe, que essa foto é real, que o irmão Branham está sendo ali, a imagem dele estava ali, os presidentes americanos sabiam que a imagem dele estava ali, mas não reconheciam como um profeta. Irmãos, esta imagem, ela é uma manipulação digital. Não existe esta foto, este quadro do irmão Branham na Casa Branca. Ok? Não existe. Infelizmente, isso é uma manipulação. Portanto, eu vou dizer bem claramente para os irmãos que é uma mentira que correu durante algum tempo, tá? Em relação aos irmãos da mensagem. Muitos irmãos divulgaram isso, comentaram, falaram. Eu cheguei a comentar na época, muitos anos atrás, falou, olha, tem uma foto. E eu descobri posteriormente que essa foto é uma fraude, é uma manipulação digital. Diferente da foto da coluna de fogo. Veja bem, a foto da coluna de fogo, essa que está ali atrás no quadro, essa foto é real, ela foi tirada em 24 de janeiro, tá? Lá de 1950, né, que eu acabei de comentar aqui, e no Coliseu lá de Houston, tá? Com o laudo do George Lacey confirmando que ela não foi manipulada, não foi uma manipulação, não foi fraude, nada. Mas esta imagem colocada num quadro na Casa Branca, isto sim é uma imagem manipulada. O site avozdedeus.org, tá? www.vozdedeus.org.br, que é um site ligado à mensagem do profeta, que é muito usado no Brasil, muito conhecido no Brasil. Na época ainda divulgou uma reportagem, uma matéria, tá? Eu vou ver se eu consigo colocar aqui para os irmãos verem. Deixa eu ver na câmera aqui, tá? Aí, ó. Tá? Uma foto, né, que tornaram fraude. Eu vou ler para os irmãos aqui. Uma foto de Obama que tornaram uma fraude. A foto acima, a mostrar o presidente americano Barack Obama em ato solene na Casa Branca, expressa a realidade do momento. Recentemente foi publicada uma foto que circula por vários meios na internet, a qual mostramos abaixo, que é essa imagem aí, ok? Alguns irmãos chegaram a vincular tal foto como se Obama fosse um cristão, ou se o irmão Branham tivesse o reconhecimento dos presidentes americanos. Trata-se de uma fraude documental, ok? E aí ele comunica. Este sítio, ou este site, o www.avozdedeus.org.br, informa aos seus leitores e irmãos em geral que nós não produzimos tal material e que repudiamos a intenção de quem o produziu de forma veemente. Somos contra veículos de comunicação que desconhecem o bom tom da responsabilidade com mensagens postadas deste modo. Divulgamos a foto que consta no quadro original, vitimado pela manipulação e a inclusão da foto do irmão Branham. E aí eu vou colocar aqui agora, eu vou retirar, irmãos, tá? Essa foto que é a manipulação, tá? E colocar a foto real que está na Casa Branca. É esta foto, ok? Este homem é um ex-presidente americano e um ex-juiz da Suprema Corte Americana, também chamado William, só que é William Howard Taft, que viveu entre 1921 até... foi presidente da corte de 1921 a 1930. Não é viveu, né, gente? Pelo amor de Deus. Ele foi presidente da corte americana
no período de 1921 a 1930, tá? Ele é quem está nessa fotografia. William Howard Taft, tá? Eu vou até ver se eu consigo pegar aqui rapidinho para os irmãos, para ler aqui, ver que ano que ele nasceu e que ano que ele morreu. Tá aqui. William Howard Taft, tá? Nascido em Cincinnati, em 15 de setembro de 1857, e faleceu em Washington, capital, 8 de março de 1930. Foi um advogado e político norte-americano. Foi o 27º presidente dos Estados Unidos de 1909 até 1913. E também o 10º juiz-chefe dos Estados Unidos entre 1921 e 1930, a data que eu citei aqui para os irmãos. Então, entende? Esta é o quadro, este aí é a imagem original, que está lá na Casa Branca, no qual, quando o Barack Obama assinou esse documento, que eu não sei o que é, não sei o que seria esse documento, nem sei quem é esse rapaz ao lado dele, deve ser algum assessor ali, tá? Que está ali falando sobre... que está ali, essa imagem é a imagem real desse homem, e não a imagem do irmão William Branham, como a gente falou aqui, o que é, por si só, lamentável. Tá? Existe, sim, a imagem, esta imagem, tá? Que eu vou colocar agora aqui. Essa imagem, irmãos, ela é uma imagem, essa foto, eu baixei, inclusive, do site da Biblioteca do Congresso. Porque as pessoas dizem, essa foto do Umbanda está na Casa Branca, lá no quadro, né, exposta ali atrás do Barack Obama, seria na Casa Branca, numa espécie de ala religiosa, alguma coisa assim. Não. A foto do Umbanda, essa foto original, né, que sobrou, vamos dizer assim, ela está na Biblioteca do Congresso. O que é a Biblioteca do Congresso? Ela é mais ou menos como se fosse a nossa Biblioteca Nacional aqui, a Biblioteca Nacional que fica no Rio de Janeiro, todos os livros que são publicados, impressos no Brasil, que são registrados, ela vai uns volumes para lá, para ficar arquivado, tá, como história literária, uma confirmação literária daquela origem daquele livro. A Biblioteca do Congresso nada mais também do que uma biblioteca que arquiva muitos livros, muitos documentos, fotografias, imagens. Tá? Então, existe uma imagem fotográfica de William Branham pregando em Houston, Texas, em 1950, que está nos arquivos da Biblioteca Nacional do Congresso, com o número de reprodução. Eu vou falar aqui, você depois pode anotar e confirmar, procurar no Google, que você vai encontrar pelo inventário ali da Biblioteca do Congresso Nacional Americano, dos Estados Unidos, você vai encontrar essa imagem do irmão Branham, essa aí que eu baixei aí, tá? O número de reprodução LC-USZ62-114787. Então, vou repetir. LC-USZ62-114787. A nota de direitos autorais menciona halo de luz sobre a cabeça do reverendo William Branham e que o direito autoral é de Theodore J. Kipperman. Então, esse daí seria talvez o nome do fotógrafo que tirou, que trabalhava para o Douglas Studios, que eu consultando não achei o nome dele, tá? Porque aparece a foto como originária tirada pelo laboratório de fotografia ali em Estúdio Douglas. E aqui na Biblioteca do Congresso Nacional aparece como autoria, né, como autoria dessa foto, o nome de Theodore J. Kipperman, que eu não citei lá, porque eu não havia encontrado lá, quando a gente fala da fotografia, a origem dela. Já na Biblioteca do Congresso, onde está essa imagem arquivada, aparece esse nome, e eu não posso dizer para você se realmente é ou não. Eu creio que talvez realmente seja esse homem que era o funcionário do Douglas Studios,
até porque, se está no Congresso Nacional, evidentemente, eu acho que não seria registrado de maneira errônea na biblioteca do Congresso Nacional. Então, vamos lá. Para terminar o vídeo, eu vou até tirar a imagem aqui do profeta aqui da tela, para ficar eu aqui, os irmãos. Vamos lá. A conclusão final desse vídeo. Existe uma imagem do irmão Brana com um pilar de fogo fotografado em 1950, 24 de janeiro? Sim, existe. A foto, ela é real? Ela é uma foto do sobrenatural? Para quem é cristão, veja bem, para quem é cristão, sim, ela é uma imagem, uma foto do sobrenatural. Para quem não é cristão, ela não é uma foto do sobrenatural. Ela é uma foto que não conseguiram explicar cientificamente. O que diz o laudo do George Lacey? O George Lacey não escreve no seu laudo que é uma foto sobrenatural, até porque ele não pode escrever esse tipo de coisa no seu laudo, é um laudo técnico e não um laudo religioso. O que está escrito no laudo é que a foto não foi manipulada, o negativo não foi manipulado nem fraudado, não houve duplicidade ou exposição de luz, tá? Não houve duplicação de imagem por reaproveitamento de filme ou de negativo. Então, o laudo atesta que aquela imagem ali não deveria estar ali pelas explicações científicas, mas de alguma maneira ela está ali. A minha opinião agora, pesando isso que eu falei, eu creio que esta imagem é a imagem do pilar de fogo fotografado sobre a cabeça do profeta. Ah, Montracismo, mas por que você crê? Porque eu creio, é assim, a gente tem que ter fé, eu creio em Deus, eu creio no sobrenatural, eu creio nessa foto do pilar de fogo. Eu não preciso que o laudo do George Lacey esteja escrito ali, o laudo dele é uma foto sobrenatural, até porque se ele escrevesse isso, o laudo seria desconsiderado por qualquer um, que não seria levado a sério, porque as pessoas não são obrigadas, no laudo técnico, a confirmar a existência de Deus. Você entende o que eu estou dizendo? A ciência ela não confirma Deus, irmãos, e a ciência não nega Deus, porque a ciência não se interessa por Deus. A ciência se interessa pelo que é natural, físico e químico. A ciência ela estuda eventos naturais, eventos físicos e eventos químicos. A religião explica eventos sobrenaturais. A ciência não crê no sobrenatural. Há cientistas que creem em Deus e há cientistas que não creiam em Deus. Mas a ciência em si, como um objeto de estudo humano, ela nem nega Deus e nem confirma Deus, tá? Vamos ser bem honestos em relação a esse ponto. E, em final, em relação à imagem lá do Barack Obama com o irmão Brana, aquela foto do irmão Brana ali é uma foto falsa, é uma foto manipulada. Quem está ali é outro William, é o William Taft, que era juiz e ex-presidente americano, que já faleceu em 1930, ok? Então é isso. Eu quero que você assista esse vídeo com muita calma. Se você quiser conferir depois, né? Eu vou até colocar na página o link, tá, irmãos? Depois da foto do portfólio lá, onde tem a foto do irmão Brana na Biblioteca Nacional do Congresso, tá? Você que essa foto realmente tem registrada lá e é um documento oficial, é arquivado lá na Biblioteca do Congresso. Muitas pessoas vão dizer assim, essa foto, onde está essa foto? Onde está essa foto? Ela está arquivada no Congresso Nacional, está documentada. No Congresso Nacional não está dizendo nem se é espiritual, se é sobrenatural, nem que não. Ela está arquivada como um documento oficial, uma foto do pregador William Marion Branham, ok? O Congresso Nacional Americano não é obrigado a provar que Deus existe ou não. O que prova que Deus existe ou não é a nossa fé. Para mim, que tenho fé, Deus existe. Para mim, que tenho fé, a imagem é uma imagem do pilar de fogo na cabeça do profeta, que era o sétimo anjo que trouxe a mensagem, a gente sabe disso tudo. Para quem não é crente, isso é apenas uma foto, um reflexo de luz, que a ciência não conseguiu explicar, mas que de alguma maneira talvez apareceu ali. Não importa muito para eles a explicação ou não. Importa que para eles não é sobrenatural. Para mim é. Ok? Para você, o que seria? Sobrenatural? Você crê, você não crê? Aí você deixa sua opinião. Aí se você quiser escrever, se você não quiser escrever, não tem problema. Você não é obrigado a expor a sua opinião. Mas é isso. É esse mais um vídeo aqui do canal. Eu sei que esse vídeo vai ser polêmico. Vai ter muita gente que vai ficar bravo comigo. Falar, pô, irmão,
Você falou que a foto é mentira, mas é uma mentira, irmãos, é uma fraude. Aquele quadro do irmão Branham não está na Casa Branca, infelizmente. Ou felizmente, vai depender do ponto de vista, ok? Mas a foto é original. O que ocorre é que ela não está no quadro e não existe quadro do irmão Branham na Casa Branca, até porque na Casa Branca não existem imagens religiosas, existem imagens políticas dos ex-presidentes, assim como aqui no Brasil, se for no Congresso, provavelmente vai ter a foto dos deputados, dos presidentes, e muito provavelmente não vai ter foto de nenhum pastor lá, a não ser que ele tenha desempenhado o cargo de presidente da República, para estar sua foto lá. Política é uma coisa, ciência é uma coisa, religião e fé é outra coisa. Amém? Então ficamos por aqui. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E orem por mim, porque eu acho que a polêmica vai ser grande.